E uma das políticas de Donald Trump já gerou impacto imediato no Brasil. Depois que o republicano cortou recursos para a Organização Internacional para Migrações, a agência ligada à ONU anunciou a suspensão das atividades no Brasil por 3 meses. A entidade é parceira na Operação Acolhida e atua para receber imigrantes da Venezuela no Brasil. A gente vai agora até Brasília para falar com a repórter Ariane Bittencourt, que tem mais detalhes sobre a suspensão das atividades, dessas atividades. Boa noite, Ariane. Quais são os planos do governo, então, para lidar com a ausência da organização nesse programa? Oi, Gustavo. Boa noite a você, a Renata e a todos que estão nos acompanhando. Por enquanto, o que está sendo estudado são ações emergenciais para garantir que, pelo menos de uma forma mínima, esses serviços de acolhimento na região norte do país sejam retomados e mantidos. Hoje aconteceu, portanto, uma reunião com integrantes do governo federal e também da OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, para tentar, de alguma forma, medir o impacto da suspensão desses repasses lá na ponta, no trabalho da entidade, especialmente nessa operação que acolhe os venezuelanos que, pela fronteira da Venezuela com o Brasil, vêm para cá em busca de melhores condições de vida. Esse encontro hoje, portanto, reuniu integrantes de pastas como a Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento Social e houve também nesse encontro, além de, obviamente, membros dessa organização, que é ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas, integrantes do Ministério da Justiça, da Defesa e também da própria Polícia Federal. O governo disse que o executivo está mobilizado para dar continuidade a essas tratativas em busca de reduzir os impactos da ausência das equipes dessa organização nessa operação. Isso porque, sem o dinheiro, os integrantes dessa entidade já foram convidados a sair de lá e aí deixando, portanto, uma lacuna aberta para essas pessoas que vêm para o Brasil e que precisam dar entrada em todo o processo para que possam, em algum momento, encontrar por aqui acolhimento, lar e também acesso a serviços como os de saúde. Então, de forma emergencial, o governo federal disse que está realocando servidores do Ministério da Saúde, também da Assistência Social, da Polícia Federal e da Defesa, para que pelo menos as atividades essenciais de acolhimento a esses venezuelanos na região norte do país sejam mantidas. Então, para contextualizar, como você bem disse, todo esse impacto que está sendo sentido agora em Manaus, mas também em outras partes ali do norte brasileiro, vem sendo gerado por essa recente decisão de Donald Trump, recém-impossado presidente dos Estados Unidos, que suspendeu, a princípio, por 90 dias, o repasse de fundos norte-americanos de assistência humanitária a essa organização. E para a gente ter uma ideia, pelo menos 60% do dinheiro que essa organização tem para atuar aqui no Brasil vem dos Estados Unidos. Por isso, o impacto foi sentido de maneira tão imediata por aqui. Então, com isso, os serviços para os imigrantes venezuelanos acabaram ficando suspensos, os que chegam até o Brasil. E a expectativa é que, ao longo desse período de suspensão, o Departamento de Estado americano revise todos os programas que recebem algum tipo de auxílio norte-americano para que, a partir de agora, esses repasses sigam as diretrizes e estejam alinhados com a política de Donald Trump. Então, é possível que esse valor volte a ser enviado para a organização humanitária, mas é possível que, a partir de agora também, esse repasse não seja mais retomado. E aí a OIM disse em nota que, com a paralisação, milhares de imigrantes ficam, de fato, sem acesso à regularização migratória para a residência temporária aqui no Brasil e sem acesso a serviços básicos. A gente tem acompanhado algumas movimentações e manifestações de autoridades brasileiras envolvendo toda essa questão da posição do presidente norte-americano com relação às questões migratórias. Tivemos, não é, a chegada na sexta-feira de um grupo de quase 90 brasileiros deportados aqui ao Brasil, que vieram algemados, relatando situações degradantes. Tudo isso tem colocado o Brasil em alerta também diante da
políticas adotadas por Trump. E aí hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em um almoço com empresários aí em São Paulo, disse o seguinte, que apesar de a deportação de brasileiros dos Estados Unidos já estar prevista em um termo assinado entre as duas nações, isso precisa ser feito com respeito e dignidade. Disse ainda que os brasileiros que chegaram na sexta-feira a Manaus foram encontrados em situações dramáticas e que foram submetidos a constrangimentos absolutamente inaceitáveis. Lewandowski também disse que a reação do governo do Brasil ao determinar a retirada das algemas desses passageiros deportados foi muito sóbria, mas que o Brasil não quer provocar o governo norte-americano. Então, são falas que vieram do ministro Ricardo Lewandowski, que a gente teve no fim de semana também o próprio Palácio do Itamaraty emitindo uma nota classificando também essas situações como inaceitáveis e agora temos a suspensão desse repasse norte-americano a essa organização que aqui no Brasil tem um papel muito importante de receber e encaminhar essas pessoas da Venezuela que vêm para o Brasil fugindo de conflitos, enfim, em busca de situações de vida melhores. Volto com vocês. Tá certo, Ariane, muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você.